Bloco 3, vamos lá. Pessoal, penas privativas de liberdade. Terminamos o bloco anterior falando delas. Só para lembrar, quando falamos em penas privativas de liberdade, nós temos a situação em que se retira o cidadão infrator do convívio em sociedade, tá? Retirando seu direito de locomoção por um período determinado em razão da sua prisão. Tá? Só para fazer um lembrete. Dentro dessas questões, nós falando das penas privativas de liberdade, ela se subdivide em cima desse guarda-chuva. Guarda-chuva, penas privativas de liberdade. E embaixo dela seguem as suas subdivisões. Tá? E a primeira subdivisão se chama a questão da pena de reclusão. Professor, onde está isso? Isso está no artigo 33 do CP, 33 do Código Penal. Tá? Lá encontra-se a questão das penas de reclusão e detenção, fazendo um grifo. Tá? Então vamos lá. O que diz o artigo? A pena de reclusão deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. Reclusão, regime fechado. Recluso, tá? Gravem isso. Semiaberto ou aberto. Semiaberto é aquela modalidade que ele cumpre uma parte, a outra parte ele tem a liberdade. E o aberto, vocês sabem que é um regime que ele tem a liberdade mais de flexibilidade. Inclusive, muitas vezes, dependendo da situação e da localidade, bem com muito mais flexibilidade. Bom, artigo 33, então. O que diz lá? Os critérios para determinação. Professor, onde está isso, os critérios que determinam essas questões? Tá? Estão nas alíneas A, B e C do parágrafo 2º do 33. O que diz o parágrafo 2º? As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observando os seguintes critérios e ressalvas as hipóteses de transferência do regime mais rigoroso. Ou seja, de maneira progressiva, ela é contada. Tá? Bom, quais são as alíneas? Tá? Por exemplo, o que diz lá nas alíneas? Vamos ver uma a uma aqui. Tá? Só pegar um gancho quando eu falo em pena de reclusão, existe um porém e uma observação a ser feita com relação aos reincidentes. Não esqueçam que a condenação olha também essa questão. Tá? Então, o cidadão reincidente, ele inicia o cumprimento da pena em regime fechado, independente da quantidade de pena. Ele pode ter pego o tempo que for. Se ele for reincidente, é fechado. Tá? Então, vamos lá. Pena de reclusão. Parágrafo 2º diz o quê? As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva. Já falei. Tá? Segundo o mérito do condenado. Observados os seguintes critérios e salvadas a hipótese de transferência mais rigorosa. De antes. Tá? Então, qual é a linha A que temos que entender? O condenado que pegar pena superior a 8 anos, ou seja, foi condenado a 8 anos e um dia para cima, deverá começar a cumprir em regime fechado. Então, o cara que pegar 8 anos e um dia para cima, não tem como não ficar em regime fechado. Gravem isso. Tá? Seguindo a linha B, a condenação não reincidente, ou seja, o camarada que nunca cometeu o crime, cuja pena seja superior a 4 anos. A anterior era superior a 8, agora é superior a 4. E não maior que 8. Superior a 4 e não maior que 8. Tá? Ele poderá cumprir em regime semiaberto, a princípio. Tá? Depois eu vou explicar por que ou a princípio. Tá? E o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá cumprir em regime aberto. Tá? Veja bem, por que diz sempre não reincidente? Porque quando for reincidente, eu já disse antes para vocês, não tenha ferro na boneca, ele vai iniciar de maneira reclusa. Tá? Bom, vamos lá, ainda a pena de reclusão para fechá-la. Parágrafo 3º, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância nos critérios previstos no artigo 59 do CP. O que diz no artigo 59 do CP? Aquela questão se o cara tem bons antecedentes, se ele é um cidadão de bom convívio, se ele é isso, se ele é aquilo, tá? Se ele cumpriu sempre os seus deveres. Essas questões vão analisar para que o juiz analise e pense. Tá? Se ele vai para o regime A, regime B. Então, essas são as questões importantes a serem observadas com relação à pena de reclusão. Tá, professor, reclusão, beleza. Mas o senhor falou que era reclusão e detenção. Vou chegar agora na detenção. Pena de detenção. Continua o artigo 33, tá bom? O que diz lá? A pena de detenção deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto ou aberto. Veja bem, a detenção semiaberto ou aberto. Não se fala mais em fechado. Ok? Segurem aí. O caput do artigo 33. Não se admite, e temos que ter isso presente, no início do cumprimento da pena privativa de liberdade, no fechado. Em sendo nesses dois modelos, tá bom?
Ok? Então, a pena de detenção, temos sempre que grifar que ela inicia o cumprimento em regime semiaberto ou regime aberto. Bom, e a pena de prisão simples? Essa é a melhor para quem não cometeu um crime muito grave. Pessoal, a pena de prisão simples ela tem por viés ser mais leve, mais light. Mas o que nós temos que entender da pena de prisão simples? Quando a gente fala especificamente dela. A pena de prisão simples é cabível unicamente para contravenções penais. Professor, eu não me lembro que é contravenção penal. O outro professor falou, lembra do jogo do bicho? Jogo de azar? Lembram? Perturbação do sossego público, lembram? Contravenção penal. Crimes menos lesivos, crimes leves, crimes chamados de crimes anões, crime pequenininho, etc. Tá? Então, nesse caso, o crime da prisão simples só pode, efetivamente, ser aplicada a questão de contravenções penais. O cidadão que for condenado por prisão simples, ele deve sempre ficar separado dos demais, tá? Dos condenados com regime de reclusão ou detenção. Então, quem for condenado e tiver encaminhamento por prisão simples deve ficar separado por lei dos que estão na modalidade de reclusão e detenção. Ok? Bom, pessoal, agora vamos abordar ainda uns temas importantes. Nós vamos entrar agora no artigo 34, conforme eu citei no material de vocês, que fala das regras do regime fechado. Regras do regime fechado. Quais são as regras que nós temos que entender e observar quando fala-se em regime fechado? Tá bom? Bom, quando a gente fala em regime fechado, nós temos N situações a serem observadas. Tá? O que diz lá? Primeira coisa. O artigo 34 diz o seguinte: o condenado será submetido no início do cumprimento da pena a exame criminológico, etc, etc, classificação da sua individualização e execução. Bom, pessoal, então, o condenado, ele vai ser submetido ao exame criminológico. Por quê? Ele chegou lá, todo condenado tem que fazer o exame para ver a situação de saúde ou física que ele entra no sistema prisional. Porque, pasmem e lembrem, a partir do momento que ele está sob o domínio das forças judiciais, etc., policiais, ele é responsabilidade do Estado. A sua vida, a sua integridade física é responsabilidade do Estado, ou seja, de todos nós. Sendo passivo com uma possível indenização por parte dos familiares para contra o Estado, ou seja, contra o nosso bolso. Tá? Então vamos lá, artigo 34. O local, quando fala-se em regime fechado, o local adequado para se cumprir o regime fechado é em penitenciárias. Tá? Não tem outro lugar para o regime fechado. Tá? Aí vocês vão rir agora, mas o que diz na regra, o artigo 34, e na sua sequência de incisos e parágrafos? O condenado deve ser alojado em cela individual. Pessoal, isso não existe hoje no Brasil. Mas, professor, tu vê, a lei diz uma coisa, o artigo, só que é o seguinte, pessoal, não existe porque nós não temos estrutura carcerária em que pese ser possível ter celas individuais. Não é de propósito que eles não estão, é porque não existe condições de estrutura, de espaço e de recurso. Tá? Isso é para vocês entenderem, mas diz na regra do jogo. E esse cela individual tem que ter lavabo, sanitário, tá? Tudo isso até que tem. Mas a questão de individualidade, nem pensar. Seguindo, cada unidade celular tem que ter algumas coisas. Tem que ter insalubridade, tem que ser um ambiente salubre, que também a gente sabe que não ocorre. Tem que ter uma área mínima de 6 metros quadrados. Não sei até que ponto isso ainda... na verdade, tem 6 metros quadrados, mas tem 30 dentro. Então, virou em 6 centímetros, né? Então, mais ou menos por aí. Importante também nessa questão do regime fechado, que no início do cumprimento da pena, como eu falei antes, tem o exame criminológico, individualização da execução, perdão. Por quê? Para ver se o cidadão não entrou lá com uma doença contagiosa. Daqui a pouco ele entrou lá, ele tem uma doença contagiosa, ele vai ter que ser analisado diferente. Então todas essas situações fazem que também seja necessário um exame criminológico, não só por isso, mas também para analisar a situação no contexto geral desse cidadão que está entrando. Tá? De vários pontos médicos e legais também, tá ok? Bom, ainda no regime fechado, vamos lá. Na questão de trabalho do regime fechado, o apenado, o condenado, ele fica sujeito a trabalho no período diurno, tá? Então ele fica sujeito a trabalho no período diurno, tá? E à noite no isolamento para repouso, tá? Que o isolamento, volto a dizer, é baseado na norma que seria em cela individual, mas ele está em isolamento coletivo, né? O trabalho vai ser baseado nas aptidões que o cara tem, marceneiro, mas não é obrigatório que tem que ser assim. Tá?
ou alguma ocupação que já teve, já trabalhou lá de cozinheiro, vai para a cozinha, não sei, algo dessa linha de raciocínio e de condução, tá bom? E sobre o trabalho externo no regime fechado, ele é admissível, mas exclusivamente quando envolvam obras públicas. Onde está isso, professor? Eu não ouvi. Artigo 34, parágrafo 3º. Lá fala da questão do trabalho externo em regime fechado. Tá bom, pessoal? Vamos falar de maneira mais direta, tá? No próximo bloco, sobre o regime semiaberto, tá? E mais algumas questões e consagrando a parte das questões concursais, tá bom? Até o próximo bloco, pessoal!